Ok, então deixa eu começar fazendo uma revisão rápida da aula passada. Então, a gente está estudando essa teoria de espalhamento, ela se refere, então, a você ter um feixe de partículas incidentes sobre um alvo. Essas partículas interagem com o alvo, têm suas trajetórias desviadas, e você, então, mede quanto dessas partículas desviadas foram para cada direção, e com isso a gente pretende, então, obter informação sobre a interação, né, sobre o alvo, a interação entre o alvo e as partículas. Então, esse problema é sempre bom ter em mente que é um problema assintótico, ou seja, as partículas são preparadas como partículas livres, elas interagem com o alvo por um breve momento e se tornam livres novamente. Então, a preparação do feixe é um feixe de partículas livres, e quando a gente detecta as partículas, elas também estão livres, mas foram desviadas, estão numa direção diferente da direção incidente. Então, a gente tem essa imagenzinha aqui, quando se você tiver, né, uma onda que bate no obstáculo, uma parte da onda acaba passando pelo obstáculo sem interagir, né, a parte que está longe do obstáculo, e a parte que bate acaba espalhando, né, formando essas ondas meio circulares. Então, a gente vai montar esse experimento cobrindo a região em volta do alvo por detetores. Os detetores, eles envolvem uma certa área, né? A gente pega e pensa que a gente está numa esfera de raio R muito grande em volta do alvo, onde a interação já acabou, cobre essa esfera por detetores, cada detetor tem uma pequena área que é dada por R2 seno θ d θ d φ, que é R2 d ômega. Então, d ômega é o ângulo sólido, R2 d ômega é a área que o detetor ocupa, né, sobre essa esfera que a gente constrói em torno do alvo. Então, o que é a seção de choque, que é o conceito fundamental? É uma medida de quantas partículas por unidade de tempo atingem o detetor. Então, outra coisa que a gente tem que ter em mente é que isso é um problema. A gente está num regime estacionário, mas o feixe incide continuamente, né? É uma partícula atrás da outra que vai incidindo, essas partículas interagem, vão desviando, clicando no detetor. Então, tem uma imagem boa, é pensar que o detetor clica a cada vez que a partícula bate nele. Então, você vai escutar cliques, né, continuamente enquanto o experimento estiver rodando. Então, a gente calcula o número de partículas por unidade de tempo que atinge um detetor que tem uma certa abertura d ômega, que é esse ângulo sólido, por um feixe que tem intensidade I0. Então, a intensidade do feixe é o número de partículas por unidade de área, por unidade de tempo, que está incidindo ali pela esquerda no alvo. Então, o que a gente imagina é que, se eu dobro a intensidade do feixe, eu dobro o número de partículas incidentes, eu vou dobrar a frequência de cliques que eu escuto no meu detetor. Então, né, o número de partículas por unidade de tempo num detetor deve ser proporcional à intensidade do feixe e proporcional à sua abertura. Se a abertura eu divido por 2 a abertura, eu pego metade dos cliques, né, das partículas que estão batendo ali. E essa constante de proporcionalidade, então, é a seção de choque. Então, se a gente inverter, a seção de choque é o número de partículas por unidade de tempo, por unidade de ângulo sólido, por intensidade do feixe. Então, o número de cliques é basicamente o número de cliques que atinge o detetor em d ômega. Então, se a gente faz isso com mecânica clássica, o que em mecânica clássica a gente pode determinar a trajetória das partículas, né? Então, dado que a partícula tem uma certa condição inicial, a gente sabe exatamente em que detetor ela vai bater, né? Então, nós vamos nos restringir aqui a potenciais centrais. Tem alguém com o microfone aberto? Parece que está tendo um pequeno zumbido. Dá uma checada aí, por favor, gente. Se tiver alguém com o microfone. Aí, beleza, Paulo. Então, se você imagina aqui uma parede de partículas, né, atingindo o alvo, um feixe bem largo de partículas que vem da esquerda e bate no alvo,
uma partícula que está a uma certa distância b, né, que a gente chama de parâmetro de impacto, da direção frontal com o alvo, que é essa linha que passa pelo alvo, ela tem uma trajetória muito bem definida e a gente sabe qual que é o desvio que ela vai ter. Se você considera uma partícula um pouquinho acima, com B mais dB, ela está mais longe do alvo, ela interage menos e, portanto, você vai ter essa partícula vai desviar de θ menos dθ. Então, todo mundo que está num pequeno pedacinho, uma pequena areazinha no feixe incidente, vai atingir um determinado detetor ali do outro lado. E tudo que a gente precisa saber é essa relação entre a condição inicial, né, que é dada pelo parâmetro de impacto. Você vê que para potencial central a gente tem uma simetria azimutal, né, esse ângulo φ, esse eixo aqui de incidência é o eixo Z. Então, esse ângulo azimutal, esse ângulo φ, é simétrico, né? Então, você saindo daqui, você vai para cima, sair de baixo, você vai fazer uma trajetória simétrica, só que num plano diferente. Então, a pergunta é quantas trajetórias passam por aqui? É as mesmas trajetórias que partiram de um pequeno elemento de área aqui no feixe à esquerda. Então, o número de partículas por unidade de tempo que atinge o detetor é o número de partículas que passa num pequeno elemento de área entre B e B mais dB e φ mais dφ, né? Um pedacinho desse anel aqui. Então, o dN, que é o número de partículas, é a área do pedacinho, que é dB vezes B dφ, que é o arco, vezes o número de partículas por unidade de área que passa ali pelo feixe. Então, a gente pode calcular o d sigma de ômega, pega isso aqui, divide por zero, divide pelo ângulo sólido, né? Então, para potenciais centrais, você nunca sai do plano, né? Então, o ângulo φ de incidência é o ângulo φ onde vai estar o detetor, que vai colher essa partícula, e você tem essa expressão simples, né? Que d sigma de ômega é b sobre seno θ, dB dθ. Então, tudo que a gente precisa para calcular a seção de choque é ter a trajetória, né? Ter a expressão dado B, qual que é o θ, qual que é o desvio da parte que a partícula faz. Eu estou indo rápido aqui, né? Porque é uma revisãozinha, mas fiquem à vontade para interromper, tá? Se eu estou indo rápido demais mesmo aqui na revisão. Então, a gente fez um exemplo da esfera rígida. Na esfera rígida, então, você vem com uma partícula com um parâmetro de impacto, bate, faz uma reflexão especular. Então, a gente pode calcular, dado o parâmetro de impacto, qual que é esse ângulo θ, que é o ângulo de desvio entre a direção incidente e a direção espalhada. Então, a gente faz uma geometria aqui, chega nessa expressão, o Bzinho está ligado com θ por A cosseno de θ sobre 2, e com isso a gente consegue jogar lá na expressão, calcular dB dθ, calcular o dN, calcular tudo. Né? Em particular, a gente calcula o dN, né? O número de partículas que vai numa certa direção, integra isso sobre todas as direções, a gente tem um número total de partículas espalhadas, que dá πa2 vezes zero. Então, o número de partículas espalhadas é o número de partículas que bate na esfera. Então, o feixe ele enxerga uma área, nessa bola, quando a gente projeta na direção do feixe, vira uma área de tamanho π ao quadrado, multiplica pela intensidade do feixe, isso aqui é o número de partículas espalhadas. A seção de choque é por unidade de zero, então esse zero acaba sumindo, né? Então a seção de choque total é a área total, né, do feixe. A área total da esfera, né, que o feixe enxerga. O espalhamento colombiano também dá para deduzir essa expressão, bem em função de θ, ela é mais complicada, mas dá para a gente calcular, joga lá, calcula a seção de choque, e é assim que a gente faz. Então, a gente basicamente acha a trajetória, e com isso a gente sabe de onde você partiu, para onde você vai atingir, e a gente tem a seção de choque. Muito bem. Aí tem um tratamento quântico, que vai envolver, então, pacotes de onda. Né? Então, qual que é a representação que a gente vai querer fazer? E aqui eu vou dar uma pausa e fazer uma revisão desses pacotes de onda. O que a gente quer fazer é o seguinte, a gente quer construir um feixe onde incide uma partícula por unidade de tempo, para deixar a coisa...
Isso, a gente calculou essas coisas um pouquinho em estrutura da matéria, assim. É a parte clássica, né? Então, o espalhamento quântico, agora as partículas não têm trajetória. Você tem uma função de onda que representa a partícula, essa função de onda evolui de acordo com a equação de Schrödinger, e você tem que traduzir tudo isso em termos de probabilidades, certo? Então, primeiro, o feixe de partículas não é uma partícula que tem uma trajetória. Cada partícula tem uma certa função de onda, que a representa, e a gente vai pensar que a gente vai tratar uma partícula de cada vez, então uma partícula por unidade de tempo, e essa partícula que a gente está focando aqui tem uma função de onda que tem uma distribuição, né, parecida com essa figura que eu tentei fazer aqui. Né? A função de onda é bem espalhada na direção XY, então representando esse feixe uniforme, né, na direção XY, mas na direção Z ela tem uma certa largura, que não é muito grande. A largura tem que ser bem grande, né? O ΔKz tem que ser grande para que o momento... desculpa, o ΔZ tem que ser grande... Começa de novo. O ΔKz, né? A incerteza no momento da partícula na direção Z tem que ser pequeno, tá? Porque eu quero uma partícula que anda na direção de Z. Então, eu quero que o ΔKz seja bem pequeno. Eu quero ter um momento na direção Z bem definido. Por outro lado, o ΔZ, que é o inverso do ΔK, eu não quero que seja muito grande. Né? Se o ΔKz vai para zero, o ΔZ vai para infinito, e essa partícula tem uma representação tão larga que ela embarca o próprio alvo, e a gente não quer isso. Então, tem um compromisso aí entre a incerteza no momento inicial e a localização da partícula à esquerda do alvo. Tá? E a gente quer fazer uma coisa desse tipo. Essas partículas vêm uma por unidade de tempo, cada uma representada por essa parede, né, essa coisa larga na direção XY e mais fina na direção Z. Elas vão batendo no alvo, vão espalhando, e a gente vai coletar as partículas espalhadas, então, com os detetores. Então, deixa eu dar uma pausa aqui e falar um pouquinho sobre pacotes de onda, só para a gente lembrar, deixa eu abrir aqui, alguns conceitos importantes sobre isso. Então, eu coloquei isso aqui nessa aula 5.1, que está lá na página. Então, novamente, isso aqui é revisão, eu estou indo rápido, mas não se intimidem para me interromper e perguntar. Então, vamos lembrar, vamos fazer tudo em uma dimensão que fica mais fácil. Então, olha só, partícula livre, né? Então, toda aquela construção do feixe inicial é uma partícula livre, certo? Depois que ela vai evoluir e interagir com o alvo. Então, em uma dimensão hamiltoniana é essa. As soluções da equação de Schrödinger independente do tempo, Hφ igual a Eφ, são essas φ de k que a gente chama de ondas planas, certo? E aí kx, a normalização sobre raiz de 2π. Então, eu estou indexando essas funções de onda pelo índice k, né? A energia dessa partícula é H2K2 sobre 2m. Certo? E a gente costuma definir uma frequência de oscilação como E sobre H cortado, só botar um H cortado da HK2 sobre 2m. Então, esse cara é uma onda plana. Essa onda plana ela é absolutamente deslocalizada no espaço. Ela tem um momento bem definido, K, certo? E se você desenhar essa função de onda no espaço, pega, por exemplo, a parte real de psi, real de φ versus x, ela é uma coisa que oscila em todo o espaço, infinitamente. O módulo de φk ao quadrado é 1 sobre 2π, é constante. Então, você não tem absolutamente a menor ideia de onde esteja a partícula. Ela está totalmente deslocalizada, então, ΔX é infinito, o ΔK é zero, certo? Porque o momento dela é K, é bem definido. Muito bem, as soluções, se você quiser as soluções da equação dependente do tempo, né, é só você pegar e colocar aqui E a menos I ômega T, né, ou E a menos I ET sobre H cortado, né, você tem a solução
completa da equação, então, dependente do tempo. E é importante destacar, né, que a energia da partícula depende de K. Né? Esse ômega K é EK sobre H cortado. E isso depende do momento. Para cada momento, você tem uma frequência de oscilação, então, diferente. Está escrito. Tá? Muito bem. Então, qual que é a solução geral do problema da partícula livre? É uma combinação linear das soluções particulares que nós encontramos. A equação de Schrödinger é linear. Então, dado uma solução, para um momento K, você pode combinar essas funções de onda do jeito que você quiser, com pesos G de K, e isso também vai ser uma solução da equação de Schrödinger. Então, essa é a solução geral. Se você quiser, por exemplo, dar uma função de onda inicial, né, coloca aqui t igual a zero, então a função de onda inicial é dada, você pode, então põe t igual a zero aqui, isso aqui é uma transformada de Fourier da função g de k, você pode inverter essa transformada e achar qual que é o g de k que me dá exatamente a função de onda inicial que eu quero. Tá? Então, dado uma função pacote inicial, você pode achar qual que é o g de k que produz aquele pacote. Achado esse g de k, você joga ele de volta aqui e você tem a evolução temporal da função de onda completa. Então, olha só, vamos pegar então... então, isso aqui, o g de k, né, isso aqui a gente chama de um pacote de ondas, né, que é uma mistura de ondas planas para vários momentos. Então, vamos pensar que a gente constrói um pacote de ondas daquele tipo, com g de k, com os pesos reais, vou pensar que isso aqui é uma função de onda real, para simplificar, centrada em k0 e com uma largura ΔK pequena. É um pacote bem fininho, concentrado em k0. Então, o que a gente pode falar sobre o pacote de ondas nesse caso? Que vai ser um caso que a gente vai precisar para o espalhamento. Então, vamos lá. Vou fazer a evolução temporal, então, da função de onda, supondo que esse g de k é uma função real, centrada em k0 e com largura bem fininha. Então, olha só. De todos esses k's que estão aqui na integral, de menos a mais infinito, o intervalo importante de integração é de largura ΔK em volta de k0, porque fora disso, a função g de k vai a zero e a integral vai morrer. Então, o que eu vou fazer para simplificar a minha vida é pegar essa frequência ômega, que depende de k, e eu vou expandir isso aqui em volta do ponto k0, que é o ponto onde a contribuição da integral é máxima. Então, olha só o truque, que nós vamos fazer daqui a pouco lá em espalhamento. H sobre 2m, K2. Então, K2, eu somo e subtraio K0 aqui dentro. K0 mais K menos K0 ao quadrado. E abro esse quadrado aqui. Ó. Então, vai ficar o quadrado do K0. Então, H, K02 sobre 2m, primeiro termo. O termo cruzado. Então, duas vezes H cortado K0, K menos K0. E o termo de K menos K0 ao quadrado eu vou jogar fora. Por que eu vou jogar fora? Porque quando K menos K0 começar a ficar grande, o G de K vai matar a integral. Tá? Então, não importa. É só quando K menos K0 é pequeno que a integral contribui. Então, quando ele é pequeno, eu posso jogar esse cara fora. Então, é uma expansão em torno do K0, onde a contribuição é máxima. Então, olha só o que acontece aqui. Esse cara com esse cara dá um 2H cortado K0 ao quadrado com sinal de menos. Mata com um desse daqui, vai ficar um menos H cortado K02 sobre 2M, que eu vou chamar de ômega zero. Então, vai ficar um menos ômega zero. Esse termo que sobra linear, ele é proporcional a K. Então, olha só, corto 2, fica H cortado K0 sobre M. H cortado K0 sobre M é um P sobre M, que é uma velocidade, que é a velocidade de grupo desse pacote. A gente já vai ver a interpretação. Então, esse ômega de K, nessa aproximação que o G é bem concentrado em K0, é uma constante, menos ômega zero, mais V0K. Tá? Então, vou substituir esses caras aqui em cima. E está aqui, ó, o ômega zero sai, é uma constante, sai da integral. O V0K
fica lá dentro, eu grudo com x, né? Então, veja só, né? Eu tenho E aí kx, eu vou ter agora menos I V0K vezes o T. Então, põe esses dois caras juntos aqui. O ômega zero é uma constante que saiu. E o que você enxerga aqui agora? Afora esse fator I ômega zero T, a função de onda que sobrou aqui é igualzinha à função de onda inicial, né? Olha para a cara da função de onda inicial. Integra 1 sobre raiz 2π, g de k e aí kx. Aqui eu tenho 1 sobre raiz de 2π, g de k e aí k, x menos v0t. Então, é a mesma função, só que em vez de x, eu tenho x menos v0t. Então, olha só o que acontece. A função de onda no ponto x no instante t é a mesma forma funcional da função de onda inicial, só que deslocada de v0t. Então, se você tem aqui um psi de x0 que tem esse formato aqui, no instante t é o mesmo formato, só que deslocado de v0t. Então, nessa aproximação do pacote ser bem fininho, a função de onda se propaga sem deformação, tá? É a mesma forma funcional, simplesmente deslocado de v0t. Como se fosse uma partícula clássica que anda com a velocidade h cortado k0 sobre n. Tem essa fase aqui também, né, que eu estou ignorando aqui. Então, é claro que se g de k não é muito fina, vão ter correções que eu desprezei, o pacote vai se deformar com o tempo, e mesmo que g de k seja bem fina, para tempos longos, sempre vai haver algum tipo de deformação. Tá? Então, essa aproximação aqui, onde você simplesmente desloca a função de onda inicial de v0t, ela vale por um tempo curto, né, se o ΔK for bem pequenininho. Quanto menor o ΔK, por mais tempo essa aproximação vale. Tá? Mas, basicamente, a evolução temporal num certo regime é você simplesmente tratar isso como se fosse quase que clássico. Você desloca o pacote de ondas inteiro. Tá? Só para ilustrar isso aqui, eu vou voltar depois num ponto que eu esqueci de ressaltar. Se o g de k for uma gaussiana, centrada em k0 com largura ΔK, nesse caso, dá para fazer a integral da função de onda exatamente. Isso, então, por que a deformação acontece? Né? O Luiz está perguntando aqui. É porque, exatamente, esse k que nós estamos desprezando, né? Então, k menos k0 ao quadrado sobre 2m, eu estou supondo que isso aqui é pequeno, né? Porque eu só estou me preocupando com a região de integração importante, mas isso multiplica o tempo. Né? Então, mesmo que k menos k0 seja pequeno, com o tempo grande, esse termo pode passar a ser importante, e então ele vai contribuir ali na deformação. Isso fica bem claro aqui no pacote gaussiano, que dá para a gente fazer a conta exata e ver exatamente o que acontece. Então, nesse caso, ó, se a gente tiver um g de k gaussiano, então essa integral aqui, dá para completar um quadrado aqui e fazer a integral exata. Eu não vou fazer, só vou colocar o resultado para a gente olhar. E o resultado exato fica isso aqui, ó. Então, fica, de fato, fica uma gaussiana centrada em V0t. Então, né, o ponto onde a gaussiana é máxima é quando x igual a V0t, com uma certa largura ΔX. E essa largura, ó, ela aumenta com o tempo. Então, se t vezes ΔK ao quadrado é pequeno, eu posso desprezar esse termo e a largura é constante. Que constante é essa? É o inverso da largura da função g de k. Desculpa interromper. O senhor está desenhando e escrevendo no slide que não está aparecendo para a gente. Ah, não? Não. Vocês estão vendo esse caso geral do pacote gaussiano? Vocês estão vendo isso ou estão vendo outra coisa? Só isso. Não, o slide, o que está escrito, a gente está vendo. Espera um pouquinho. Deixa eu te fazer um teste aqui. Slide 9. Não, é o slide 9, eu não rabisquei nada aqui, mas aqui não estou
Vamos ver. Isso aqui vocês estão enxergando esse rabisco? Sim. Tá. Não, então, eu não tô desenhando, não, só estou falando mesmo. Ah, então, desculpa. Tá. Então, isso aqui é só um exemplo de um caso onde a gente consegue fazer, né? Deixa eu voltar um pouquinho mais. Então, essa integral aqui, agora vou começar a rabiscar um pouco. Então, essa integral, como é que a gente faz? Depende da função g de k. Né? Dado a g de k, eu posso tentar fazer essa integral. Se ela for bem concentrada, a gente pode fazer essa aproximação que eu fiz aqui embaixo e obter um resultado qualitativo, mesmo sem saber o formato específico da função g de k. A gente expande aquela função ômega e a gente encontra esse resultado qualitativo, mesmo sem conhecer explicitamente a função g de k. Se eu der uma função g de k explícita, e com esse formato gaussiano, é possível fazer aquela integral exata, sem aproximar, sem fazer nada. E o resultado é esse. Ó. Essa é a função de onda que a gente obtém, então, jogando esse g de k naquela fórmula psi de t. Então, em primeiro lugar, né, vamos olhar para essa expressão aqui. Então, em t igual a zero, qual que é a cara da função de onda? Então, só coloco t igual a zero. Em t igual a zero, o ΔX é ΔX0. Então, vou ficar com essa expressão aqui, ó, 2π ΔX0 exponencial de menos x2 sobre 4 ΔX0 ao quadrado. Tem uma fase aqui que eu vou ignorar por enquanto, né? O módulo quadrado vai matar essa fase. Então, isso aqui é uma gaussiana centrada em x igual a zero com uma certa largura ΔX0. Conforme o tempo passa, o que acontece? O centro da gaussiana se desloca, então é muito parecido com essa aproximação que a gente fez aqui, o centro se desloca, no entanto, a largura vai aumentando também. Então, se essa quantidade aqui for pequena, eu posso desprezar esse alargamento do pacote, né, e ter um pacote que simplesmente desloca e mantém a largura constante. Mas conforme o tempo passa, a gente vê que o pacote de fato vai alargando um pouquinho, que é um efeito então dessa dispersão aí do pacote de ondas. Tá? Então tá, deixa eu, antes de voltar lá para trás, vamos olhar para gaussianas que ficou, deixa eu só voltar para trás, corrigir isso aqui. Olhar para essas gaussianas em mais dimensões. Né? Tudo isso aqui que eu fiz foi em uma dimensão, mas a gente vai fazer tudo em 3 dimensões e é mais difícil de visualizar. Então, olha só. Uma gaussiana em uma dimensão é fácil de olhar para ela. Né? Tem essa cara aqui, tem um centro, tem uma certa largura. Então, tanto o G de K gaussiano vai ter essa cara, ou o pacote de ondas inicial aqui gaussiano vai ter essa cara. Quando a gente vai para 2 dimensões, as gaussianas ficam mais chatas de ver. Então, você tem aqui em 2 dimensões, a gaussiana seria... Deixa eu desenhar aqui. Tem uma normalização, E a menos x2. Deixa eu fazer do jeito que está feito aqui no slide. Na direção x, ela tem um certo centro, que aqui está escrito como assim, μx, e uma certa largura. E na direção y, tem um outro centro, μy, e uma outra largura, σy. Então, se você desenha aqui xy, e aqui no eixo z, o f de xy, é isso que você vai ver. Certo? Então, o ponto central, estão projetando, o ponto central está em μx e μy, o centro da gaussiana. A largura, né, se você projeta na direção x, você tem uma certa largura, σx. Projeta na direção y, tem uma certa largura, σy. Essas larguras não precisam ser iguais. Pode ser estreitinha na direção x e mais alongada
na direção Y. Quando a gente vai para 3 dimensões, a coisa fica mais complicada ainda, porque eu precisaria de um quarto eixo, né? Eu tenho uma gaussiana em x, y e z, e para eu plotar f de x, y, z, eu precisaria ter um quarto eixo para ser o valor da função. Então, a gente não tem. Então, o que é mais fácil para desenhar? Então, o mais comum, então, você tem essa função aqui. Então, em 3D, a coisa mais... Mesmo em 2D, já entra a matriz de covariância, né? Aqui, eu estou fazendo uma gaussiana simples, onde a parte em x está desacoplada com a parte em y. Mas eu poderia complicar isso aqui e somar aqui, ou subtrair, sei lá, um termo onde você tivesse o produto aqui, né? De x com y, e uma certa largura aqui, sigma xy. Você pode ter uma forma quadrática aqui, geral. Você pode, então, quando você coloca esse cara, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que essa gaussiana ela vai rodar no plano xy. Tá? Ela não vai estar alinhada na direção x e na direção y, mas ela vai estar rodada também. Tá? Então, em 3 dimensões, o que a gente faz? Então, em vez de fazer um gráfico, a gente põe aqui f, x, y e z, que é impossível desenhar, a gente faz um gráfico de intensidade, né? Então, a gente imagina que a gente tem uma nuvem de pontos, que, na verdade, vai ser uma coisa contínua, né? Que está representado discretamente, onde essa nuvem é mais densa no centro da gaussiana, e essa intensidade vai decaindo conforme a gente se afasta do centro. Então, a intensidade, né, a densidade de pontos aqui seria, se isso aqui fosse uma função de onda, seria proporcional à probabilidade de encontrar partícula nessa região. Então, a probabilidade é grande no centro dessa nuvem e a probabilidade decai conforme a gente se afasta da nuvem. Decai como? Decai de forma gaussiana, né? Decai como assim? Você vai se afastando, ela vai decaindo. É a mesma coisa, só que em 3D. Professor, Diga. mas o que poderia fazer ela se alargar numa direção e não na outra? Não, essa larga em todas as direções. Se larga, então. Quando eu fiz ali em uma dimensão, só tinha o x, né? Então, mostrou o alargamento em x. Em geral, o pacote de ondas livre vai se alargar em todas as direções. Então, ele vai ficar mais largo em todas as direções. Tá? Não importa como você prepare ele inicialmente, ele vai acabar alargando sempre. E outra coisa que eu ia falar mais alguma coisa aqui. Isso, então... tá, eu teve uma pergunta aqui, nesse caso, né, que eu coloco uma coisa completa aqui, eu falei que a gaussiana está rodada, né? Então, a pergunta do Bruno, né, se ela está rodada, existe um sistema de coordenadas onde ela fica certa, e é isso mesmo, né? Eu não quero me alongar muito aqui, que a gente já está bastante avançado, mas essa exponencial aqui em 2 dimensões, o jeito de escrever ela mais geral possível é o seguinte, menos, você põe aqui um vetorzinho xy, você coloca aqui uma matriz A11, A12, A21, A22, XY. Então, isso aqui é basicamente o que está aqui em cima, é uma forma quadrática geral, isso aqui tem termo em x2, termo em xy, termo em y2, e os autovalores dessa matriz precisam ser positivos, para que seja uma gaussiana de verdade, não inverta um sinal, e os autovetores dessa matriz vão dar as direções onde essa gaussiana desacopla e vira uma coisa desacoplada, né? Só com termos diretos, né? Só x2 e y2. Mas não vamos entrar em tanto detalhe assim. Então, finalmente, aqui, o que é o nosso feixe? Né? Como é que a gente visualiza aquele feixe de partículas incidentes? Então,
Cada um dessas plaquinhas aqui vermelhas representa uma partícula, então tem uma partícula chegando por unidade de tempo, e essa plaquinha aqui, na verdade, é o nosso pacote gaussiano, é uma representação muito simplificada do que seria essa nuvem aqui, né? Então, essa plaquinha aqui, ela representaria uma nuvem, é realmente difícil desenhar, né? De partículas, que está centrada, ela é fininha nessa direção. Então, essa direção aqui, a largura é fina. Então, esse ΔZ é bem pequenininho, o pacote está amassado na direção Z, mas é um pacote gaussiano. E nas direções X e Y, ele é bem alargado. Então, ΔX e ΔY são grandes. Então, ele é um pacote bem grandão na direção X e Y. Na direção Z, ele é achatado. Então, é como se a gente pensar nessa nuvem aqui, achata ela na direção Z, né, põe ela na vertical, achata ela na direção Z e... deixa eu ver se dá para rodar isso. Aqui, ó. A gente roda ela aqui. Então, o pacote aqui está na direção Z. Ele é bem fininho aqui nessa direção. Então, esse cara aqui é fino. Esse é o ΔZ. Mas nessa ΔZ, e nessa direção aqui ele é bem compridão. Tá? Então, essa é a representação do nosso feixe de partículas incidente. Professor, Diga. então seria como se, tipo, tentando imaginar isso, é como se você meio que tirasse, vamos supor, sei lá, uma dependência espacial do Z, por exemplo, e aí você tá, como se ele tivesse em todos os espaços, né? Você achata ele em Z, é como se ele tivesse em todos os lugares de Z, e aí você meio que tira a dependência do 3D? Então, cada partícula dessa, ela é uniforme em X e Y. Então, a probabilidade de você encontrar essa partícula em qualquer ponto, então, quando você fixa um Z, que é o centro do pacote, em qualquer X e Y, a chance de você encontrar a partícula em qualquer ponto desse plano é a mesma, porque o plano é muito grande e é muito uniforme. Agora, quando você anda em Z, não. Então, se você andar em Z, aí você vai ter a chance da partícula estar aqui é muito pequena, dela estar aqui é muito pequena, ela está concentrada próximo do centro. Mas a chance dela estar aqui, aqui, aqui ou aqui é basicamente a mesma. Então, isso seria a representação quântica de um feixe clássico de partículas, onde você tem partículas em todo lugar. Então, é como se você pegasse um plano aqui, perpendicular à direção Z, e você tem essas partículas incidentes em todo lugar do plano. É um plano infinito de partículas que está chegando sobre o alvo. Aqui a gente troca essa infinidade de partículas por uma única partícula, por unidade de tempo, mas a probabilidade dela estar em qualquer lugar do plano é a mesma. Agora, quando esse pacote de ondas evoluir, ele vai andando, porque ele tem um momento inicial K0, então ele vai andando, vai bater no alvo e vai esparramar. Quando ele espalhar, a gente vai ver o que acontece, né? Então, as partículas vão desviar, né? A imagem clássica é que a trajetória vai desviar, e ele vai desviar de uma maneira muito particular, que a gente vai calcular agora. Certo, obrigado. Nada. Certo? Então, está mais ou menos, está um pouco mais claro aqui essa ideia do tratamento quântico que a gente vai fazer. Então, é uma partícula por unidade de tempo. Então, cada plano desse representa uma única partícula. E veja que na aula passada, eu vou continuar a revisão, nós calculamos a intensidade desse feixe. A intensidade do feixe é o número de partículas por unidade de área que está incidindo. Então, a gente vai pegar uma pequena área unitária aqui e vai calcular qual que é a fração dessa partícula que passa por aqui. Como a integral sobre todo o plano é 1, porque isso representa uma partícula, a probabilidade dela passar numa área pequena é pequena. Tá? Então, a intensidade do feixe é muito baixa. A intensidade de feixe não é 1, né? Porque a intensidade é a probabilidade por unidade área de você medir essa partícula.
Então, se você integrar em todo o plano, vai dar 1, mas numa área pequena vai dar uma coisa pequena. Então, deixa eu voltar então lá para o nosso slide de revisão. Deixa eu ver como é que eu volto aqui. Aqui. Então, está aqui. Então, essa é a representação dessa uma partícula, né? Então, isso aqui seria aquela nuvem, né? Esparramada numa direção, no plano x, mas concentrada na direção z. Então, no final da aula, nós calculamos qual é a intensidade desse feixe. Então, a intensidade do feixe a gente calcula assim, né? A gente pega em t igual a 0, então o feixe está aqui concentradão aqui nessa região em torno do seu centro, na direção z. E a gente quer calcular, então, quantas partículas por unidade de área estão cruzando, né, esse feixe representa. Então, eu pego uma área de tamanho 1, né, lado 1 por 1, perpendicular ao feixe num ponto z estrela qualquer na frente do feixe, né, onde aquela nuvem já foi para 0. Então, isso aqui é uma imagem a t igual a 0. Então, isso aqui é aquela nuvem de partículas, tudo isso aqui representa aquela nuvem. Ela está vindo para cá com velocidade k0. Muito bem. Então, como é que eu calculo a intensidade do feixe? Eu monto uma areazinha unitária, puxo um cilindro, um retângulo para trás aqui do feixe, e eu integro o feixe sobre todo esse volume aqui. Então, a integral do feixe nesse volume vai me dar a probabilidade de eu encontrar a partícula sobre essa área unitária. Então, como o feixe está andando com o momento k0, todo mundo que estiver aqui vai necessariamente cruzar esse plano em z estrela em algum momento futuro. Então, a fração do feixe que está nesse cilindro é a fração do feixe que cruza uma área unitária por unidade de tempo. Tá? Porque vem uma, né? Eu tenho que imaginar que aqui atrás tem uma outra partícula dessa, né? Então, tem aquele monte... Nossa, é difícil desenhar aqui. Eu tenho uma coleção de partículas dessa que está chegando uma por unidade de tempo. Então, a chance dela estar nessa região é só eu pegar e integrar em todo esse tubo. Se eu integrar em todo o espaço, vai dar 1, porque é uma partícula. Então, eu pego aqui módulo quadrado, a probabilidade da partícula estar em x, y, z no tempo t igual a 0, integro numa área unitária em x e y, e integro em z de menos infinito até z estrela. Dá para pegar todo esse tubo aqui. Calcular qual que é a chance da partícula estar nesse tubo. Como a função de onda é uniforme em x e y, né, esse plano é muito alto, eu não tenho dependência em x e y, posso simplesmente calcular no centro do feixe, que é x igual a 0 e y igual a 0. Feito isso, né, eu tiro a dependência em x e y, essa integral em dx é 1, a integral em dy dá 1, isso aqui dá a área, né, que eu estou olhando, então da área é 1, e sobra apenas a integral em z, que eu tenho que fazer de menos infinito a mais infinito. Então, isso aqui é a probabilidade da partícula em t igual a 0 estar nesse tubo. Se ela está no tubo, ela vai cruzar a área unitária aqui na frente do feixe, e, portanto, essa é uma medida da intensidade do feixe. Está claro essa argumentação? Então, tá. Por que eu estou calculando isso aqui em x igual a 0, né? Em y igual a 0? Porque, veja só, eu estou avaliando a função de onda numa região em torno do x igual a 0 e y igual a 0, meio para cima, meio para baixo. Então, a função de onda vai ser sempre avaliada nessa região próxima do x igual a y igual a 0. Então, a função de onda em t igual a 0, qual que é a dependência dela? Então, em z ela tem uma dependência forte, né? Se eu andar para frente aqui, a função de onda vai a 0, se eu for muito para trás, a função de onda vai a 0, e ela só é importante nessa região aqui. Agora, em x e y, não importa muito. Se eu estou aqui, deixa eu pegar outra caneta, perto de x igual a 0, venho para cá,
para cá, qualquer lugar desse plano, a função de onda não muda muito. Ela é uniforme. Tá? Ela é aquela parede uniforme, a dependência em x é muito fraca. Então, como a dependência é fraca, a função de onda aqui é igual em qualquer outro ponto, eu simplesmente aproximo pelo seu valor em x igual a y igual a zero. Tá? Porque eu estou supondo que ela é uniforme no plano perpendicular ao eixo z. Tá? Então, eu faço essa aproximação. Eu digo, a variação em xy é tão pequena que eu vou desprezar, vou simplesmente calcular na origem e pronto. Aí eu tenho uma expressão simples para a intensidade do feixe. Ficou mais claro, Matheus? Beleza. Então, deixa eu ir para a aula de hoje, então, né? Vamos finalmente começar a aula de hoje. Deixa eu mudar, então, aqui Só um segundo. Às vezes é difícil mudar de slide aqui. Deixa eu fazer assim, fazer de novo. Aula 5. Para frente. Então, vamos lá. O que eu quero fazer hoje, então? Eu vou fazer a evolução temporal desse cara. Tá? Então, a gente preparou esse pacote de ondas em t igual a zero e eu vou evoluir esse pacote de ondas. Então, como é que a gente faz a evolução temporal? A gente escreve a hamiltoniana. Então, a hamiltoniana agora tem um potencial, não é mais partícula livre. Então, a partícula livre eu vou chamar só de H0, P2 sobre 2E, mas tem um potencial V. Qual que é o procedimento? A gente encontra as autofunções de H0, então a gente resolve a equação Hψ igual a Epsi, certo? Então, eu estou chamando, as energias vão ser contínuas, qualquer valor de energia é possível, porque é um problema de espalhamento, não é um problema confinado. Então, nós vamos indexar essas funções de onda pelo momento, podia indexar pela energia também, né? Energia é H2K2 sobre 2N. Então, eu encontro essas funções de onda, as autofunções do hamiltoniano, que pode ser muito complicado de fazer. Uma vez que eu encontro essa função de onda, o que eu faço? A gente pega a função de onda inicial, expande nas autofunções do hamiltoniano e acrescenta as soluções temporais E a menos I, EKT sobre H cortado. Se ficar a solução da equação independente do tempo, a solução completa é o φk, o psiK, vezes a exponencial do tempo, certo? É sempre a separação de variáveis normal que a gente faz. Tá? Então, o procedimento para a evolução temporal é sempre esse. Acha as autofunções, expande a função de onda na base dessas autofunções, e a evolução temporal a gente obtém carregando cada autofunção a sua fase de oscilação no tempo. Então, deixa eu dar... Então, na prática é isso. Ó. A função de onda inicial que nós construímos é essa daqui. É um pacote de ondas. Então, isso aqui é uma função de onda tridimensional, é aquele pacote tridimensional complicado, gaussiano. Gaussiano ou não, o importante é que isso aqui seja uma coisa concentrada em K igual a K0. E o centro do pacote, ele está em R0, não está em R igual a zero. Né? A gente construiu o pacote à esquerda do alvo. Né? Então, nessa expressão aqui, essa função de onda tem um centro em K0, que está na direção Z, e o centro espacial do pacote é menos R0. Então, ele está à esquerda do alvo sobre o eixo Z. Né? Aquela imagem daquela pizza que eu fiz ali, centrada no eixo Z, mas à esquerda, em menos R0, e centrada em x igual a 0, x igual a 0. Tá? Então, isso aqui é o que ele estava chamando de G de K.
certo? Em 3 dimensões, e eu estou simplesmente deslocando o centro do pacote de R igual a 0 para R igual a R0 à esquerda do alvo. Então, muito bem, dado esse pacote inicial, o que a gente faz? A gente expande esse cara nas autofunções do hamiltoniano. Eu tenho que escrever isso aqui dessa forma. Quem são os coeficientes C de K, tal que essa função de onda inicial possa ser escrita na base do H. Uma vez feito isso, a evolução temporal é simplesmente colocar aqui as energias. E a menos I, E, T, seu H cortado. Então, a parte difícil da evolução temporal é achar as funções de onda do hamiltoniano e expandir o psi nessa base. Daí para frente é fácil. Vamos dar um exemplo aqui trivial. Imagina que não tem potencial, que V igual a 0. Então, a hamiltoniana é a partícula livre, H igual a H0. Quais são as autofunções de H0? São essas aqui, certo? É o análogo tridimensional do EAI KX. Então, EAI KX Vx, mais KY vezes Y, mais KZ vezes Z, que é EAI K escalar R. Cada direção carrega uma raiz de 2πh cortado. Então, essas são as autofunções de H0, e eu tenho que expressar o meu psi inicial nessa base. Olha só, o psi inicial está aqui, ó. Então, você vê que esse cara, junto com esse cara aqui, é o próprio psiK. Então, eu posso reescrever isso aqui como φ de K, e a menos IK escalar R0, vezes as autofunções do hamiltoniano. Então, nesse caso, já está tudo feito, né? Os coeficientes C de K, que eu quero, são esses aqui. Então, a função de onda inicial já está dada na base do H0. Então, nesse caso, seria muito fácil. O psi de T seria só escrever aqui as fases de energia. Né? Se eu quiser o psi de RT, seria simplesmente eu colocar, como eu já estou na base certa, é só acrescentar aqui. E aí, K, R menos R0, menos I, H, K2 sobre 2MT, D2K. Porque eu já estou na base do H0. O que acontece é que o H não é H0, as funções de onda não são simples assim, e a minha expansão vai ser mais complicada. Tá? Tá claro esse procedimento? Né? Quer dizer, isso aqui é o procedimento fundamental de evolução temporal. Né? Você acha as autofunções do hamiltoniano, expande a sua função na base das autofunções do hamiltoniano, e aí coloca E a menos I, E, T sobre H cortado para cada função. Dúvidas aqui? Alguma pergunta? Ok. Então, vamos lá. Então, o que nós vamos fazer na aula de hoje? Nós vamos mostrar os seguintes resultados. Que existem autofunções do hamiltoniano completo, com o potencial V, que são complicadas, mas que se a gente olhar para R muito grande, onde estão os detetores, ela fica com uma cara simples. Ela fica com uma cara de uma onda plana, como se fosse a autofunção do H0, mais uma parte que representa uma onda esférica. É uma parte que cai com R, ou seja, o psi ao quadrado desse pedaço cai com R2, então por isso que representa uma coisa cuja amplitude vai caindo com R ao quadrado, é uma onda esférica, e as amplitudes, né, esses F que multiplicam essa parte que cai com R, só depende dos ângulos, só depende de θ e φ. Então, em cada direção que você olha, você tem uma amplitude diferente, mas tudo cai com R ao quadrado. Então, nós vamos mostrar esse resultado. Segundo lugar, nós vamos calcular os coeficientes de expansão da função de onda nessa base de autofunções do H.
Nós vamos mostrar que ele é idêntico ao caso de potencial nulo. Aquele C de K, na verdade, ele é muito simples, ele é igual como se não tivesse um potencial. Tá? Mas as autofunções mudam. Tá? Então, deixa eu ver aqui, esse procedimento aqui, então, esses coeficientes vão ser simples, essas funções de onda são complicadas, mas quando o R é grande, que é o que a gente precisa, elas também têm uma cara simples. Tá? Nós vamos mostrar esses dois resultados, e em seguida, a gente vai mostrar que a seção de choque é dada exatamente pelaquela amplitude que multiplica a parte esférica. Tá? Então, na aula de hoje, eu vou supor que 1 e 2 são verdadeiros e eu vou demonstrar esse resultado. E na próxima aula de quarta-feira, a gente demonstra as propriedades 1 e 2. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Então, eu vou calcular a seção de choque quântica, assumindo aquelas propriedades que eu não mostrei ainda. Ou seja, que quando eu escrever a função de onda em termos da minha base C de K, ela vai ser tal que o C de K é dado por isso aqui, é o peso do pacote E menos I KR0, como se fosse uma partícula livre. E essas funções de onda, quando R é grande, então essa aproximação significa, vamos olhar tudo isso aqui para R muito grande. Tá? Não infinito, né? Mas R grande onde estão os detetores. R grande. Vou escrever assim, muito maior do que A, onde A é a região onde o potencial está intenso ainda. Então, substituir C de K pelos coeficientes, substituo a minha onda complicada pela sua aproximação para R grande, que tem uma cara simples. Então, vamos olhar para essa função de onda e ver o que ela significa. Então, vamos lá. Vou fazer aquele truque que eu fiz lá em uma dimensão. Então, como esse φ de K, né? Esse φ de K é o análogo do G em uma dimensão. Como esse cara é muito centrado em R0, então ele é concentrado em K0 e fininho, né? Eu vou expandir o termo de H2K2T sobre 2M em volta de K0. É o mesmo truque que eu fiz antes. Então, eu escrevo esse K2 como soma e subtrai o K0, certo? Aqui dentro. Abro esse quadrado, então HT sobre 2M, K0 ao quadrado, mais 2 vezes K0 escalar K menos K0, e jogo fora o termo de K menos K0 ao quadrado. Tá? Supondo que o G de K fininho vai matar esse termo que eu estou desprezando. Novamente aqui aparece esse cara com esse, K0 escalar K0, 1K0 ao quadrado, eu tenho menos 2K0 ao quadrado com esse 1, vai ficar um menos K0 ao quadrado, e esse termo aqui está aqui, 2K escalar K0. Então, novamente, esse com esse é um menos ω0, T, certo? ω0, então, é a frequência calculada em K0, e a gente define também, então, H cortado K0 sobre M, né, que vai aparecer aqui, como uma velocidade, tudo agora é vetor, que está em 3 dimensões, né, escalar K vezes T. Né? Lembrem sempre que esse K0, na verdade, ele está na direção Z, né, é o centro do pacote, ele é K0 Z. Então, é sempre a direção de incidência do pacote. Tá, então, é a mesma aproximação que eu fiz antes, em uma dimensão. Eu vou substituir, então, aquela exponencial, né, onde tinha a parte temporal, vamos voltar para trás um segundo, essa parte aqui. Então, a gente aproxima esse expoente, ganha esses dois termos, esse aqui é constante e esse aqui é proporcional a K. Tá, então, aqui. A constante sai da integral. Tá, então, eu vou quebrar essa integral em dois termos. Né?
Então, eu tenho esse primeiro termo aqui, que está aqui, ó, 2π a 3 meios, e aí ômega zero, φ de K, e eu coloco tudo que tem K em evidência. Então, eu tenho, ó, esse R, que está aqui, eu tenho esse R0, que está aqui, e eu tenho também esse termo, ó, menos IV0T, que está aqui. Tá? Só o ômega zero saiu da integral. Então, essa é a primeira contribuição do psi de t. A segunda contribuição, como é que fica? E aí ômega zero t também sai. E eu tenho aqui φ de K, 2π a 3 meios. E vamos ver o que sobrou. E é menos I, KR0. Então, esse termo também tem. O V0T também está aqui, certo? Só que agora eu tenho F e aí KR sobre R. Então, eu tenho dois pedaços da minha função de onda por causa desse comportamento assintótico que eu ainda não demonstrei, mas que a gente vai demonstrar. Então, vamos olhar. Vou fazer ainda mais duas aproximações para tornar o resultado mais palatável. Esse F de K que está aqui, essa amplitude, ela depende do momento da partícula, é uma função que depende de K. O que a gente vai fazer? A gente vai aproximar isso aqui por K igual a K0, que é o centro do pacote de ondas, tá? Onde a contribuição da integral é máxima. Então, a gente aproxima. Diga. Então, na onda esférica, aquela exponencial e elevado a IKR, o K é escalar, né, com R. Esse K é escalar. Isso, esse K é o módulo de K, exatamente. Esse K é o módulo de K, isso. A gente já vai ver que isso aqui vai causar um certo problema, a gente vai ter que fazer alguma coisa com ele. Ele não dá para pôr em evidência aqui, né? Entendi, beleza. A gente vai fazer um truque para fazer isso funcionar. Tá? Então, porque a gente quer juntar aqui para ficar mais fácil de interpretar, né? Então, o que a gente faz? Primeiro, esse F, aí nós vamos aproximar, então, por o seu valor no centro do pacote, porque a gente pode tirar esse cara da integral, e esse termo aqui a gente também vai mexer com ele. O que a gente vai fazer com esse E aí KR? Esse K vezes R que aparece lá, eu vou escrever como vetor K escalar versor K, certo? Então, isso aqui dá um módulo de K vezes R, e esse versor aqui, eu vou também aproximar pelo seu valor no centro do pacote. Tá? Isso aqui tem o objetivo de colocar esse termo num formato que eu possa interpretar mais facilmente com o outro. Né? Sempre nessa integral, né, a gente tem sempre que pensar o seguinte: eu estou integrando em K de menos a mais infinito em todo espaço. No entanto, a região importante é em volta de K0. Fora da região em volta de K0, esse φ de K cai rapidamente a zero e a integral não contribui mais. Então, tudo que tem K aqui é importante próximo de K0. Então, isso justifica que eu aproxime em alguns lugares o K por K0. Tá? Então, a gente vai fazer essas duas aproximações. Então, esse F de aproxima para o K0 e esse KR como K escalar K0. Então, esse cara aqui, então, a gente vai aproximar por K escalar o versor K0. Tá? Que é a direção Z, né? A direção de espalhamento. Então, com isso, esse termo sai da integral e a gente pode juntar esse K com esse K aqui. E fica o seguinte, ó. Então, aqui é o primeiro termo que eu não mexi. Tirei o F de K0 da integral e aquele último termo está aqui, ó. Tá? E aí, K escalar K0 vezes R. Então, vamos olhar para essa função de onda agora. Esse cara que está aqui em cima, então eu tenho uma fase, e isso aqui é a mesma forma funcional do pacote de ondas inicial, só que com o centro não está mais em R igual a R0. O centro agora está em R0 mais R0T. Tá? Então, lembra do pacote inicial? Essa exponencial aqui era E, aí, K, escalar, R menos R0. É isso que aparecia.
Agora, no lugar de R0, eu coloco R0, aqui é mais, né? Mais V0T. Tá? Então, se no lugar de R0 eu coloco R0 mais V0T, eu tenho essa forma aqui. Então, esse pedaço é igualzinho ao pacote inicial, deslocado de V0T. Tá? Então, ele está... É como se ele não sentisse o potencial. Todo o efeito do potencial está no segundo termo. Então, quem que é o segundo termo? É essa fase, eu tenho essa amplitude, f de k0 sobre r, e aqui, novamente, eu tenho uma carga inicial da função de onda, só que aonde que está centrado isso daqui, né? Aqui vamos ver como é que a gente compara isso com isso. Aqui, você vê, no lugar de R menos R0, o que eu estou enxergando aqui? Eu estou enxergando K0. Então, notem, K0 é a direção de incidência, o R0 então, vamos escrever aqui de novo. Ó, K0 é o próprio Z, é a direção de incidência. R0, quem que é o vetor R0? É menos R0 na direção Z. Então, também está na direção de K0. E o V0 é H cortado K0 sobre ele, também na direção Z. Então, todos esses caras estão na mesma direção, que é a direção Z, ou a direção K0 chapéu. Então, isso aqui ó, é K0, R, isso aqui é R0, certo? E o V0 é H cortado K0 sobre M, e aqui tem um T. Então, está aqui a posição onde eu estou olhando o pacote. Então, novamente, isso aqui tem a forma funcional do pacote original, só que a intensidade cai com R, e o centro do pacote é quando... como é que a gente acha onde é que está o centro do pacote aqui? Eu coloco R igual a R0, e eu tenho... o centro do pacote é onde a exponencial dá 1, né? Onde a exponencial é máxima. Então, eu coloco R igual a R0. Aqui, o centro do pacote espalhado vai estar quando R, deixa eu ver aqui, for igual a tudo isso aqui. Deixa eu mostrar a figura, eu já volto isso aqui. Isso aqui eu sei que é meio confuso um pouco de entender essa anotação aqui. Mas o que é importante? A minha função de onda propagada se quebra num pacote igualzinho ao original, deslocado de V0T, num outro pacote que também é igual ao original, só que ele ganha uma modulação angular e um decaimento, 1 sobre R, e a posição onde ele é máximo só depende da distância que eu estou. Deixa eu fazer a figura aqui, mostrar a figura que é mais fácil. Então, olha só, eu tenho aqui o pacote inicial centrado em R0. O primeiro termo é idêntico ao pacote inicial, só que ele está centrado em R0 mais V0T. Tá? Então, como é que eu acho o centro do pacote, né? Eu pego essa função de onda, substituo R igual a R0, eu ponho um argumento da função de onda igual a R0, e isso me dá o centro do pacote. Quando eu coloco o argumento dessa função igual a R0, então eu vejo que o centro é R0 mais V0T. E o pacote espalhado também é idêntico ao pacote inicial, só que o centro do pacote, então, é K0 menos V0T, e ele é isso aqui. Eu vou refazer isso aqui já com cuidado, porque isso aqui é meio confuso, até eu estou me confundindo para achar direitinho o centro, eu vou fazer isso com cuidado, a gente já vai ver. Mas a ideia é o seguinte, o pacote, então, espalhado, ele é uma cópia do pacote original deslocado,
de V0t, como se ele tivesse simplesmente andado esse período. E o pacote espalhado, ele é uma onda circular. O centro desse pacote está quando R igual a menos R0 mais V0t, mas esse pacote não é uniforme, né? Ele tem, multiplicando esse cara, tem tudo isso, né? Tem esse fator. Então, se você olhar para a amplitude de probabilidade, ela pode ser diferente em cada ângulo que você olha, porque esse pacote está multiplicado por esse fator F, que depende do ângulo, tá? Depende da direção que você está olhando. Então, pode ser maior num certo ângulo, menor num certo ângulo. Então, esse pacote circular é modulado por aquela função F. E essa modulação é que vai indicar, né, quantas partículas estão indo em cada direção e, portanto, quanto que você vai detectar em cada parte. Deixa eu voltar aqui e explicar melhor esse negócio aqui. Então, o que a gente fez? Deixa eu voltar um segundo aqui, né? Eu tinha, então, essas duas hipóteses, que o coeficiente de expansão é igual ao coeficiente livre e que a função de onda tinha essa cara aqui. O que eu fiz? Joguei isso aqui, supus que o pacote de ondas é bem concentrado e expandi a parte da dependência temporal. E ela quebra em dois termos, uma fase constante e uma fase que depende de V0t. A gente joga isso na função de onda, quebra essa integral, então, em duas partes, aparece uma parte, vamos dizer assim, livre, que não envolve essa funçãozinha f, e aparece uma parte mais complicada. Essa parte mais complicada, a gente fez uma outra aproximação, calculou o f em K0, esse K a gente escreveu como K escalar versor K0, para poder juntar tudo num formato um pouquinho mais simples e caiu nisso aqui. Então, deixa eu voltar para trás um segundo e reinterpretar isso aqui com vocês. Alguma pergunta antes de eu fazer isso aqui? Eu sei que essa explicação de onde é que está o centro, onde é que está aqui, que representa cada um desses caras, ficou um pouco confusa, eu quero refazer. Mas alguma pergunta antes de eu entrar nisso? Ok, então vamos fazer cada um desses termos separadamente. Então, olha só. Tá, é o João que se perdeu no slide 9. Então, aqui... Então, como é que a gente chegou aqui, né? Nós chegamos aqui porque as autofunções do hamiltoniano completo, né, com potencial, nós estamos dizendo que aquela integral. Então, essa função tem duas partes, né? Uma parte que é tipo uma partícula livre e uma parte que contém esse f. Então, essa função de onda no tempo t, ela quebra em duas. Tá? Esse parte mais essa parte. Então, faz aquela aproximação no expoente, joga aqui. Então, olha só, essa primeira integral, então, essa soma aqui está aqui. Eu estou separando em duas partes. Então, a primeira integral não tem f, porque é EIKR vezes essa exponencial. Está aqui em cima. A segunda integral é a que é mais complicada, que tem o f. Tá? Então, a função de onda se K quebra em dois pedaços, uma que não tem f e uma que tem f. Então, a função de onda no tempo t também tem desses dois pedaços. Então, o f só aparece no segundo pedaço. Por isso que a imagem do pacote espalhado é essa. É uma cópia do pacote original, simplesmente deslocado, e a outra parte que contém toda a informação do espalhamento. Então, feita aquela aproximação na exponencial, a gente então gruda esse pedaço aqui que tem o K, junto com esse pedaço que tem o K, na primeira integral,
e na segunda integral também. Então, na segunda integral é mais complicada, porque aqui não é K vetor, né? É K escalar. Então, a gente aproxima esse K escalar por esse produto e o F pelo seu valor calculado no centro do pacote. E aí, finalmente, dá essa forma aqui que eu quero interpretar. Então, a função tem dois pedaços, uma tem F, outra não tem F. Então, vamos voltar aqui. Então, primeiro, vamos escrever de novo aqui a função de onda inicial. 1 sobre 2π a 3 meios, integral, não é G de K, como é que a gente está chamando? É φ de K. Φ de K. E A menos I, A mais I, K, escalar, R menos R0. De 3K. Certo? Essa é a função de onda inicial. O centro dessa função de onda não é em R igual a zero, mas é em R igual a R0. Né? Por que o centro está em R igual a R0? Isso aqui é R vetor. Se você fizer... então, lembre que esse φ de K é aquela função de onda gaussiana em 3 dimensões, estou esquematizando aqui em uma dimensão só, centrada em K0. Certo? Com uma certa largura, fininha. Vamos projetar isso aqui, por exemplo, na direção Z, KZ. Muito bem. Quando R igual a R0, essa exponencial aqui dá 1, certo? E a gente tem que o valor da função de onda em R igual a R0 é a integral dessa φ de K, que vai ter um certo valor, certo? Conforme a gente se afasta de R igual a R0, esse termo começa a contribuir. Então, vamos olhar, por exemplo, para a parte real de psi, só para a gente poder fazer um esquema, que é a mesma coisa, só que a gente substitui a exponencial por um cosseno. De K escalar R menos R0. Então, quando R igual a R0, o cosseno é 1, a integral de φ, esse é o valor da função de onda. Com um R diferente de R0, eu tenho que multiplicar a função φ, que tem essa carga que eu desenhei, por um cosseno. Então, eu vou multiplicar isso por um cosseno, que é uma função que oscila, e quando eu fizer o produto das duas, eu vou ter alguma coisa que é, então, sei lá, positiva aqui. Aí, deixa eu fazer aqui. Depois ela fica negativa, depois fica positiva, negativa. Então, a coisa que eu vou integrar agora vai ter pedaços positivos e negativos, né, por causa da modulação do cosseno, a integral vai ser menor. Então, a integral ela é máxima em R igual a R0 e diminui conforme o R se afasta de R0, porque esse cosseno começa a oscilar cada vez mais rápido e introduzindo essas regiões negativas aí na integração. Certo? Então, se eu quiser, dada essa definição que eu fiz aqui em cima, onde é que está o centro? Eu coloco o argumento da função, então o centro é quando o argumento dessa função é igual a R0. Quando eu colocar R0 aqui, eu sei que eu estou no centro da função. Muito bem, vamos pegar então agora o primeiro pedaço da integral que a gente deduziu. Professor, diga. No slide 7, que tem a definição de psi de T, equação, é que eu estou seguindo o slide que o senhor colocou também no Moodle, né? Tá. E aí o negativo, ele está muito junto do... Tá juntinho, sabe? Não sei, não dá para parecer que se era negativo ou não, sabe? Aí no seu slide está melhor. Você está olhando o slide do Moodle da 5.1 ali? Não, dessa aula mesmo. Tá. É que eu estou um pouco atrasada. Tá. Não, mas o negativo não estava separado. Eu não sabia se era negativo, se tinha um erro, se era positivo. Deixa eu olhar aqui.
Você estava falando, deixa eu só, a gente ter certeza que a gente está falando da mesma coisa. Você está falando desse slide aqui. Isso. Qual negativo você estava falando? Naquela mesma equação, é que no slide não parece que está negativo, parece que é tipo um erro na barrinha. Assim. Entendi. É o slide 7. Tá, deixa eu voltar então aqui. Peraí. Não, mas aí agora eu vi que é negativo mesmo. Tá bom, beleza. Então. E eu queria perguntar outra coisa. O H cortado, ele não é ao quadrado? Ou não é, porque esse não cara né? aqui é E a menos I e T sobre H cortado. É verdade. Então, H cortado mata com H, certo? Certo. Beleza. Então, vamos ver. Então, a função de onda inicial está aqui. E vamos olhar, então, para cada um desses caras que a gente construiu. Então, o primeiro pedaço. Então, como que ele é? Ele é E, aí, ômega 0 T, 2π a 3 meios, integral, φ de K, só que tem um expoente diferente, que tem R, menos R0, e agora vamos olhar, menos V0T. Deixa eu só confirmar o sinal se é menos mesmo. Eu tinha... só voltar mais um aqui para ver se a gente fez a conta certa. Ele é mais aqui, mas na exponencial ele entra como menos. Então, é isso mesmo. Menos V0T. D3. Então, isso aqui é a mesma coisa que E, aí, ômega 0T, é a cara da função de onda inicial, só que a função de onda inicial, quando eu colocava, então vamos colocar, quando eu coloco um psi de R, eu tenho que ter R menos R0. Para eu ter essa função de onda que está aqui, eu tenho que calcular isso aqui em R menos V0T. Porque no lugar de R, eu vou colocar R menos V0T. Tá? Então, é como se isso aqui, eu vou reescrever isso que está aqui em cima, assim, ó. Deixa eu inverter a ordem aqui. R menos V0T menos R0. Então, é como se no argumento da função não tivesse R, mas tivesse R menos V0T. Tá? Então, essa é a função de onda espalhada. E aqui, vamos ver onde é que eu escrevi isso. Aqui estava certo o sinal é menos mesmo. Tá? Então, no lugar de R, eu ponho R menos V0T e eu tenho essa função de onda que está aqui. Onde é que está o centro dessa função de onda? O centro é eu fazer, volta para trás, um argumento igual a R0. É isso que eu estou no centro. O centro é quando a exponencial zera, certo? É onde eu tenho o máximo da integral possível. Então, onde o argumento zera? Quando R menos V0T for igual a R0. Aí esse argumento todo vai a zero e eu tenho o máximo da função de onda. Então, esse máximo está na posição R0 mais V0T. Então, de fato, o pacote deslocou e ele andou de V0T. Então, essa interpretação aqui. O pedaço estava lá atrás e ele deslocou de um tanto que é V0T, que é quanto a partícula andou. Muito bem. Vamos pegar o outro pedaço do pacote, que é o mais difícil de interpretar. Então, o outro pedaço do pacote, vamos copiar ele daqui. Ó, tem essa fase, tem a amplitude dividido por R. Eu tenho agora... deixa eu me ajeitar melhor aqui. E aí, ômega 0T. Eu tenho essa amplitude dividido por R, ela está calculada em K0. E aí a gente tem 1 sobre 2π a 3 meios, G de K. E a exponencial agora, ela é mais complicada. Ela tem K escalar, K0R
menos R0, menos V0T. Deixa eu voltar aqui, que eu já esqueci. K escalar K0 vezes R. K0 vezes R, menos R0, menos V0T. Certo? Vamos confirmar? Isso. Perfeito. E todos esses caras aqui estão na direção Z, certo? Tanto K0, R0, etc., tudo está na direção Z. O K0, não. Então, vamos ver por quê, né? Por que o K0 não tem que multiplicar ali? Olha só, aqui está inicialmente o que eu tinha, né? Esse R0 veio do pacote inicial, esse V0T veio da expansão lá do ômega, né? A gente expandiu aqui, ó, o K0, K escalar V0T vem dessa expansão. Aqui. O R0 já tinha, e esse é o cara que a gente aproximou. Da onde veio esse cara aqui? Ele veio do termo EAIKR. Então, o termo EAIKR a gente aproximou dessa forma aqui. E aqui que aparece o K0V0. O que acontece é que o K0 chapéu é a direção Z, que é a direção de todo mundo aqui. Todo mundo aqui está na direção Z. Então, esse R0, ele é menos R0 na direção Z, que é a direção de K0, que é a mesma coisa, e o V0 também. Ele é um V0 na direção de K0. Está todo mundo na mesma direção que é a direção Z. Então, a gente reescreve isso aqui. F de R sobre R. 2π é 3 meios. G de K. E aí, K escalar o quê? Então, eu tenho aqui um K0 chapéu, que é a direção Z, que eu ponho em evidência. Fica R. Desculpa, esse R aqui. Só vou voltar mais um segundo aqui. Esse R aqui é módulo, né? O vetor já está no R. Então, esse aqui é R escalar. O vetor é K0R. Então, eu tenho aqui K0R. O R0, então, fica aqui, certo? Menos R0 à esquerda está no eixo Z, na direção de K0, então o sinal aqui troca. E aqui fica menos V0 também na direção de K0. Então, está aqui. Então, eu quero saber que diabo de função de onda é essa. Então, isso aqui é igual a essa fase. Professor, V0T, né? T, obrigado, V0T. F de R sobre R. E agora, isso aqui eu quero identificar como uma função de onda no tempo zero. Então, como é que é a função de onda no tempo zero? O que vai aqui, né? Então, vamos olhar para a definição. Quando eu coloco o argumento aqui, o que entra lá em cima tem que ser R menos R0. Certo? Então, o que vai aqui é tudo menos o R0. Tá? Então, o que vai como argumento da função é K0 R mais menos V0T. É isso? Que quando a gente substituir na função de onda, eu vou ter E aí K isso aqui. Vamos ver se isso aqui dá certo. Qual seria o argumento da exponencial nessa função de onda? Seria I K escalar esse negócio todo menos R0, certo? É isso que a gente põe. A gente põe o argumento e subtrai R0. Esse R0 que está aqui, né, se eu voltar para trás, é mais R0K, então é isso mesmo. Então, o que vai no argumento da função de onda, pela nossa definição, né,
eu coloco esse argumento e subtraio R0, é assim que eu construo o nosso pacote. Então, essa é a função de onda espalhada. Tá? Onde é que está o centro dessa função de onda espalhada? Então, vamos ver finalmente isso. Eu ainda quero fazer mais uma coisinha, se der tempo hoje, mas a gente precisa fazer isso com cuidado, porque é realmente confuso aqui. Então, vamos lá. Onde é que está o centro do pacote? O centro está eu fazer o argumento igual a R0. Então, eu vou fazer o argumento R, como é que é? Menos V0T, esqueci o T lá de novo. Igual a R0, que eu vou escrever já aqui explicitamente. Tá? Esse é o centro do pacote, faltou o T aqui. Ou seja, o centro vai ser quando R, não, os chapéus aqui cancela, põe tudo para o mesmo lado, for igual a V0T menos R0. Tá? Esse aqui vai ser o centro do pacote. Então, veja só, a posição do centro do pacote só depende da distância à origem. Por isso que é uma coisa circular. Não depende se eu estou aqui, aqui ou aqui no meu pacote de ondas, só depende da distância até a origem. Então, isso vale para tempos longos. Então, você vê, quando o tempo for tal que, para um tempo T0, onde V0, T0 é igual a R0, esse é o tempo que eu demoro para chegar no centro espalhador, quando R é igual a 0. Eu quero um tempo além desse. Então, eu quero um tempo acima desse para o pacote já espalhar. Então, o centro do pacote ele vai estar em toda essa direção aqui, basta que R seja igual a menos R0 mais R0T, que eu vou estar na região importante do pacote. Então, ele tem essa forma circular, além disso, a intensidade cai com 1 sobre R, e tem aquela modulação do F na frente. Então essa é a coisa importante. O pacote quebra em dois, um que passa reto e um que espalha nessa forma circular. Tá um pouco mais claro? Eu sei que isso aqui é um pouco difícil de entender, mas essa construção é muito interessante porque você reduz tudo a uma forma funcional básica, igual ao pacote, e isso só se desloca, só se deforma dessas maneiras. E finalmente, é só completar, aqui tem 2 slides para eu completar, aí a gente pode voltar para trás. Então, dado que isso acontece, dado que a função de onda em R no tempo T, ela quebra nessa parte que passa reto. Então, vamos escrever de novo aqui a cara dela. R menos V0T. Zero. Então, é uma cópia do pacote deslocado, mais uma parte que é espalhada, e que tem a carga agora K0, vamos copiar de novo aqui, R menos V0T. Como que eu calculo a seção de choque? Então, olha só, eu tenho um detetor numa certa região, num certo ângulo, então longe, onde a função de onda tem essa descrição, onde isso aqui tudo é válido, eu tenho o meu detetor. Então, imagina essa função de onda aqui. A parte que passou reta não contribui para o espalhamento. Ela é equivalente na mecânica clássica àquela parte das partículas que passaram em cima ali da esfera rígida e passaram reto. A parte que contribui para o espalhamento é essa daqui. A parte que realmente é espalhada. Então, imagine que eu tenho essa onda num certo instante de tempo aqui. Então, se eu fizer um desenho da intensidade dessa função de onda nesse ponto, olha, ela vai ser grande aqui e vai diminuindo para trás e para frente. Onde está o centro do pacote, ela é grande. Conforme o tempo passa, o centro desse pacote vai avançando e ela vai passar por dentro do detetor, e eu quero ver qual que é a fração dessa coisa toda espalhada que vai entrar no detetor que está um ângulo θ.
Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar nesse instante de tempo, calcular módulo de π ao quadrado e ver quanto desse módulo de π ao quadrado está dentro do meu detetor. Então, a onda plana, ela não foi espalhada, né? Ela é uma cópia do pacote de ondas. Então, por que a onda plana não é detetada? Isso é uma coisa meio sutil. Se isso aqui fossem partículas, como é que a gente, numa descrição clássica, como é que a gente se livra desse pedaço que passou reto? Como o detetor está num certo ângulo, imagina que esse detetor é assim, ó. Ele é um tubinho e a placa de detecção está aqui no fundo. Então, as partículas que vêm reto, elas vão bater aqui na parede e não vão chegar no detetor. Só a que vem realmente na direção radial, na direção dele, vai entrar e bater. Então, essa parte aqui, ela não entra no detetor. Ela entra ali um pouquinho, mas ela bate nas paredes e cai fora. Só a parte que realmente está indo na direção do detetor, né, entra até o fim e bate na plaquinha. Tá? Mais ou menos a ideia é essa. Você tem que eliminar essa parte da onda plana. Então, qual que é o truque? A gente vai tomar o módulo quadrado desse pedaço aqui, só da onda espalhada. Então, nesse instante de tempo, tem um rabicho aqui. Agora, eu vou integrar isso aqui para todo o tempo. Porque, conforme o tempo passa, esse cara vai andando e mais dessa onda vai entrando no detetor. Então, se eu contar tudo que entrou no detetor, desde o comecinho até o pacote passar de fato para o outro lado, eu medi o quanto bateu lá dentro. Então, o detetor no eixo Z é mais sutil. O detetor, medir isso aqui a ângulo zero é sempre mais complicado. Tá? A gente pode comentar disso depois. Vamos esquecer o eixo Z por enquanto, porque aí, de fato, você não tem como se livrar disso. Né? Você está aqui de cara, aqui, então, depois a gente pode comentar um pouquinho mais sobre isso. Professor, diga. Esse F, né, ele tem, assim, eu fiz física, fiz nuclear semestre passado, e quando a gente estava aprendendo sobre o espalhamento de Rutherford, aparece um fator de forma, para a gente saber o que tem no núcleo. Ele tem a ver, esse F, com mais ou menos. Esse F, o que ele faz é o seguinte, você vê que se a gente não tivesse esse F, a onda espalhada ia ser totalmente independente da direção, só depende do módulo de R. Então, seria uma bolha idêntica em todas as direções, e você detectaria sempre a mesma quantidade de partículas, não importa onde você olha. Esse F, ele contém informação sobre o centro espalhador, né, sobre os detalhes do potencial, a gente vai escrever ele em termos do potencial, e ele que vai dar essa modulação, por que espalha mais nesse ângulo e não nesse ângulo. Eu posso olhar depois isso com cuidado, mas eu não sei se tem diretamente a ver com o fator. Na verdade, tem. A gente vai ver que esse cara aqui, ele vai ser, no fundo, a transformada de Fourier do potencial, que eu acho que é basicamente o fator de forma. Né? Então, acho que tem a ver, sim. Então, está aqui. Ó. Assim que a gente vai calcular a probabilidade de ter um clique nesse detetor. Aqui está ruim, deixa eu ampliar aqui, porque senão fica esse negócio feio aqui na figura. Está aqui. Ó. Então, ele tem um detetor aqui, posicionado a um certo ângulo. O volume desse detetor, então, eu vou pegar o módulo quadrado da parte espalhada, da função de onda, que é isso aqui, e vou calcular quanto dessa função de onda está dentro do detetor. Então, eu vou calcular o volume do detetor da seguinte maneira. Ele tem uma área, que é R2 de ômega, que é esse pedaço que está aqui, e eu vou fazer um pequeno volumezinho para ele, que é V0dt. Esse dr, na direção da onda espalhada, eu vou escrever como V0dt. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, deixa eu sair, se eu não consigo desenhar com o módulo de apresentação, se eu escolho o dr como V0dt, isso quer dizer o seguinte, que vamos pensar assim como se fosse partícula, todas as partículas que estavam aqui no instante t,
em T mais dt, elas vão atravessar essa distância e bater no meu analisador que está aqui no fundo. Então, todo mundo que está nesse volumezinho, toda a densidade de probabilidade, ou se eu pensar em partículas que está aqui dentro, no intervalo dt, como elas têm velocidade v0, elas têm tempo de atravessar esse pedacinho e bater no detetor. Então, todo mundo que está nesse volume, entre t e t mais dt, bate na plaquinha lá no fundo. Elas têm tempo de caminhar essa distância dr, porque a velocidade dela é v0. Então, se eu fizer essa escolha de volume, essa integral aqui, eu vou substituir, então, por uma integral de... então, você vê, o R2, ó, aqui embaixo, do 1 sobre R, mata com o elemento de área. O dr eu substituo por v0 dt, e aqui está o dω. Então, isso aqui me dá a probabilidade de eu ter um clique entre t e t mais dt. Porque a função de onda está esparramada aqui, em dt ela anda um pouquinho, e todo mundo que está ali bate no detetor, e eu clico. Para eu calcular a probabilidade do pacote inteiro clicar, eu tenho que integrar o pacote em todo o tempo. Então, eu integro a probabilidade de eu ter um clique, é a integral disso aqui em todo o tempo. Ou seja, voltando aqui para trás, é o tempo desse pacote começar a entrar no detetor, passar pelo detetor e ir embora. Então, se eu integrar isso em todos os tempos, eu tenho a probabilidade de eu ter um clique no detetor. Esse é o dm. Então, vamos fazer a conta aqui. Então, está aqui a expressão. Esse cara aqui sai da integral, só depende de K0, certo? Não está integrado. O dω é fixo, a abertura do detetor. E eu vou fazer uma mudança de variáveis aqui. Ó. Eu tenho φ de K0, R menos V0 T, V0 T. Então, aqui a gente muda de variáveis. Então, nós vamos chamar, então, φ igual a R0 menos V0T. Então, o dxi é menos V0 dt. Então, isso aqui vai virar um menos dxi. Vai ter um sinal de menos, que a gente já vai corrigir. Esse cara aqui é K0 vezes xi. E eu estou integrando, então, quando o t é menos infinito, o meu xi vai ser mais infinito. Então, eu vou inverter aqui a integral e eu desinverto com o sinal aqui do dxi. Tá? E a coisa fica bonitinha de novo. E aí a gente identifica essa integral aqui, ó, com a intensidade do feixe, que a gente viu lá na aula passada. Lembra que a intensidade do feixe era uma integral em dz, eu calculava o módulo quadrado em x igual a 0, y igual a 0, e integrava em z de menos a mais infinito, para ver aquele tubinho. E aqui é o que eu estou fazendo, K0 está na direção z, então isso aqui é φ de 0, 0, φ igual a 0. Isso aqui é exatamente a intensidade do feixe. Então, essa integral do dn é o I0, módulo de f ao quadrado, dω. Então, se eu dividir dn por I0 e por dω, eu tenho exatamente o módulo de f ao quadrado. Tá? Então, aquela amplitude que aparece ali na parte espalhada, que dá, de fato, a modulação angular, o módulo quadrado dela é exatamente a seção de choque. Então, senhor, eu conseguiria... Deixa eu fazer só uma pergunta. Eu conseguiria descobrir, tipo... Dá para deduzir F com alguns detectores, em vez de você ter que selecionar tudo? Tipo, encher de detector? Então, então, o que vai acontecer? Aqui a gente tem uma conexão entre o F e o... o F está te dando a probabilidade de você detectar a partícula num certo ângulo. Então, esse R chapéu é o ângulo θ que a gente está observando. Então, quanto mais informação você tem, melhor você vai poder descrever sua interação. O que falta aqui? O que falta nessa teoria é conectar o F com o potencial. Quer dizer, aqui em cima,
a gente fez essa hipótese, né, que essas autofunções que envolvem o potencial, elas são complicadas, mas se eu olhar para R grande, elas vão ter essa carga. Então, toda a informação do potencial está contida nessa F. Então, a gente vai agora provar essa afirmação, e ao demonstrar isso, a gente vai ter uma relação de F com potencial. E a gente vai ver que F é basicamente a transformada de Fourier do potencial. Então, quanto mais... Então, se você quiser medir o F e achar o potencial, você tem que inverter essa transformada de Fourier. Então, quanto mais informações você tem do F, melhor você vai fazer essa reconstrução. Senão você vai ter uma coisa parcial, né? Então, falta a gente demonstrar essa coisa aqui, né? Principalmente essa expressão 1. E ao fazer isso aqui, a gente vai achar uma expressão para o F. Essa parte da aula de hoje, ela é muito difícil de entender, porque tudo isso aqui é tridimensional, né? É difícil a gente ter a imagem dessas coisas todas espalhando, essa onda esférica, essas aproximações. Mas essa demonstração aqui é a mais legal de toda a teoria, eu acho. Resolver a equação de Schrödinger. Então, a gente vai resolver essa equação usando um truque, a gente vai definir uma função de Green para resolver essa equação, e a gente vai chegar numa expressão que é muito, muito bacana, que tem uma interpretação legal, e a gente vai ver como é que a gente, de fato, obtém o F dado o potencial. E, a partir daí, a gente pode calcular o F, prever qual que vai ser a seção de choque, e depois ir lá no experimento e confirmar se aquilo é verdade ou não. Então, por que a integral... Vamos voltar aqui para trás, né? Então, está aqui. Então, a gente pegou, num tempo estacionário, a gente está calculando a probabilidade naquele tempo, naquele intervalo de tempo dt, a partícula clicar esse detetor. Então, a probabilidade de clicar o detetor durante a evolução do pacote é a integral disso no tempo. Eu deixo o pacote entrar, passar pelo detetor e ir embora. Então, é essa daqui. Estou integrando no tempo essa onda espalhada. Muito bem. Então, esse F sai da integral. O que aconteceu aqui? O d ômega saiu e está aqui a integral que faltou calcular. Então, nessa integral, a gente faz uma mudança de variáveis, né? Se V0, R0 menos V0t, e essa integral se transforma nisso. Por que isso é a intensidade do feixe? Então, vamos voltar aqui para a aula 4. Espera só um pouquinho, que eu não tenho... Deixa eu abrir a aula 4 de novo. Aqui. Deixa eu abrir rapidamente aqui a aula 4. Não está aparecendo aqui. Só um pouquinho que não está... Sumiu minha aula aqui. 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 Então, como é que a gente calcula a intensidade do feixe, né? A gente... Vou voltar aqui. Aqui. Então, a intensidade do feixe é o número de partículas por unidade de área. Então, a gente colocou uma areazinha unitária, esperou o feixe passar por ela e contou tudo que passa por essa área unitária, essa é a intensidade do feixe. Então, está aqui, ó. É o módulo quadrado da função de onda integrado numa área unitária, né, num retângulozinho de área 1 que se estende ao longo do feixe. E a gente aproximou esse cara, né, pelo seu valor em x e y igual a 0. E caiu nessa integral. Então, você vê que essa integral aqui, se eu definir um vetor K, um vetor, sei lá, R, igual a Z, na direção de Z, certo? Porque essa aqui eu só estou integrando na direção de Z. Isso aqui é integral em dz, módulo de psi
deixa eu fazer o seguinte, esse argumento aqui, vou escrever assim direto, esse argumento que está aqui é Z na direção de Z, certo? Então, estou calculando a função de onda na posição 0, 0, Z, certo? E isso é exatamente a integral que a gente tem lá, uma integral calculada só no eixo Z, né, integrado de menos infinito. Aqui eu parei em Z estrela, né, mas tanto faz eu integrar até infinito, porque não tem mais feixe, eu posso integrar até onde for, que o feixe já desapareceu. Então, essa é a integral que aparece lá. Aqui. Está aqui. Essa integral que aparece aqui é exatamente essa, né? É a função de onda calculada. Espera só um pouquinho, que eu estou olhando um lugar e estou mostrando outro. Vocês estão vendo aí a aula 4 ou a aula 5? Agora a gente está vendo a aula 5, professor. Ah, tá, deixa eu me perdi aqui nos meus slides. Está aqui a aula. Isso. Então, você vê, essa integral que apareceu aqui é exatamente aquela, né? Eu estou calculando a função de onda numa posição ao longo do eixo Z. Então, zero, quem que é o K0? O K0 é direção Z, né? Então, estou calculando isso aqui em 0, 0, psi, integrando em dxi. Então, isso aqui é equivalente a eu estar fazendo o cálculo da intensidade do feixe, aquela integral que eu mostrei lá no começo. Então, a integral que sobra, que é a mais chata, a gente identifica como I0 e a conta termina aí. Não sei se está claro, se eu me mais atrapalhei do que expliquei aqui. Mas o fato é que essa integral que sobra é exatamente aquela integral ali do I0. Tá, então, só um resumo bem rápido aqui, de aula que vem a gente dá uma retomada e continua, mas o que a gente mostrou nessa aula é que o pacote de ondas inicial, quando ele evolui, se a gente olhar essa evolução temporal para tempos longos, né, a gente não quer saber os detalhes da interação dele com o alvo, a gente está olhando para tempos longos onde ele já passou pelo alvo. Então, a gente pode mostrar que a sua função de onda é descrita por um pedaço que parece uma cópia do pacote inicial só deslocada, é a parte que não interage com o potencial, mais uma parte que interage, que tem uma distribuição que só depende do módulo de R, a menos dessa amplitude F, que é o que dá a dependência angular. O módulo quadrado desse cara está associado, então, à partícula espalhada, e a gente integrando, então, esse pacote de ondas ao longo do seu movimento, a gente mede o quanto dele entra dentro do detetor de menos a mais infinito, durante toda a evolução do pacote, e isso dá, então, a probabilidade de eu atingir o detetor. Então, é o número de partículas, né, por unidade de tempo, porque isso aqui é um pacote, tem um atrás do outro chegando, como sendo essa medida. E fazendo isso, a gente descobre, então, que esse dE é exatamente zero, módulo de F quadrado de ômega, e, portanto, a gente tem a seção de choque em termos do F. Tá, então, vamos parar por aqui. Na aula que vem a gente continua, eu faço um pequeno resumo disso aqui, e a gente vai demonstrar essas hipóteses, e a gente vai ficar mais claro quem que é esse F, quem tem potencial, né, e como que a gente calcula, de fato, a seção de choque. Certo? Então, dê uma estudada nisso aqui, né? Dê uma olhada nisso aqui antes da aula que vem. Eu sei que isso aqui é trabalhoso, né? É difícil de visualizar, mas vale a pena porque a teoria é bacana, vocês vão gostar. Essa aqui acho que é a pior parte. Daqui para frente as coisas ficam mais palpáveis, mais legal de entender. Certo? Então é isso, gente.